Uma outra evidência, por exemplo, que protestantes, não é? Eu falo, obviamente, primeiro pensando na minha confissão como um reformado, digamos assim, mas eu sei que se eu conversar com outros, não é, protestantes que são evangélicos, por exemplo, eles vão também confessar as mesmas coisas, não é? Basta explicar que eles vão entender isso como realmente sendo fiel, que é usar o credo de Atanásio, né? Vamos para o credo de Atanásio, tá? Que nós também subscrevemos em nossa comunidade, o credo de Atanásio, não é? Por exemplo, no artigo 1 fala bem assim: qualquer que quer ser salvo, antes de tudo deve seguir a fé universal ou a fé católica. Nós subscrevemos esse credo. Como é que nós não somos católicos, né? Aquele que não aguardar integral e intacta, sem dúvida perecerá eternamente. Hã? Concordo 100% com isso, tá? Artigo 3. A fé universal ou católica é esta: que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando o ser. Pergunta? Faça um levantamento aí para descobrir o que é que evangélicos, não é, creem sobre, o que é que protestantes creem sobre isso. Não é? Você vai se surpreender. Eu sei que há muita infidelidade, há muitos que são hereges, de verdade, hereges mesmo, assim, pessoas que negam essas doutrinas na cara dura. E, obviamente, eu também confesso que está aqui no credo de Atanásio, não é, que esses que negam essa verdade da Trindade perecerão eternamente. Eu confesso isso mesmo, certo? Mas, não é, se você vai perguntar, fazer uma pesquisa, vai saber que boa parte dos evangelhos confessam essas coisas também. Essas verdades também. Eu confesso. Certo? E aí tem uma explicação, né, muito profunda acerca da doutrina. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque eu vou deixar o credo atanasiano também aqui em áudio no canal, tá? Mas eu vou pular algumas coisas para poder explicar aqui. Então, artigo 1 a 3 mais uma vez. Então vamos lá. Até 4, né? Qualquer que quer ser salvo, antes de tudo deve seguir a fé universal ou católica. Aquele que não aguardar integral e intacta, sem dúvida perecerá eternamente. A fé universal é esta: que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando o ser. E aí vai começar a falar, né? Pois um é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra do Espírito Santo. E vai trazer de maneira muito repetitiva, mas para que fique fundamentado, né, em nossa mente, né? E bem lógico também. Muito interessante. Deixa eu continuar aqui, deixa eu chegar na parte final. Olha, artigo 28. Observe, o que nós confessamos. Nós somos católicos, a realidade é essa. Tá? E apostólicos, só não somos romanos. Portanto, artigo 28, ainda do credo de Atanásio. Portanto, quem quer ser salvo deve reconhecer assim a Trindade. Mas é necessário, artigo 29, mas é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa é a fé católica, nós protestantes temos essa fé católica. E aí? Artigo 30. Então, a verdadeira fé é que cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é igualmente Deus e homem. Observe bem, artigo 30. Então, a fé verdadeira, ou a verdadeira fé, é que cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é igualmente Deus e homem. Nós confessamos isso como, não é, protestantes, reformados. E as demais tradições protestantes também confessam isso. E aí, cara? Como é que vai dizer que nós não somos católicos? 31. Ele é Deus da substância do Pai, gerado antes de todos os tempos. E ele é homem da substância da mãe, nascido no tempo. Nós não negamos isso, nós subscrevemos essa verdade. E aqueles que negam tais verdades, para nós também não são cristãos. Simples assim. Não é? E aí, 32. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de alma racional e carne humana, igual ao Pai, visto a natureza divina, menor que o Pai, visto a natureza humana. Subscrevemos. 34. Ele, mesmo sendo Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. É o que subscrevemos. Quem nega isso realmente não está confessando a fé católica e, portanto, que é a única fé verdadeira, que é a fé católica, não é? A fé universal que Cristo deu à igreja. Quem nega isso, obviamente, não é?
pelo que nós confessamos, pelo que aprendemos na palavra de Deus, está negando o próprio Cristo, está negando a verdade. Perecerá eternamente se não se arrepender e não confessar essas verdades aqui também. 35. Ele é um, não por ser convertida a divindade em carne, mas porque Deus assumiu a natureza humana. É isso que nós confessamos. 36. Ele é um, não por confusão da substância, mas pela unidade de uma pessoa. Confessamos. Pois assim como a alma racional e a carne são uma pessoa, assim Deus e o homem são um só Cristo. É isso que confessamos. 38. Ele padeceu por nossa salvação. Essa é a fé católica, não é? A verdadeira fé. Ele padeceu por nossa salvação, desceu ao reino dos mortos, ressurgiu dos mortos no terceiro dia. Certo? Subiu ao céu, artigo 39, né? Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Né? Como confessamos também no credo apostólico e no próprio credo niceno. Artigo 40. Com a vinda dele, todas as pessoas vão ressurgir com seus corpos e dar contas de seus próprios atos. É isso que nós cremos. Os que tiverem feito bem entrarão na vida eterna. Os que tiverem feito mal, no fogo eterno. Artigo 42. Esta é a fé católica. Quem não crer nela fielmente e firmemente não poderá ser salvo. É exatamente isso, não é, que nós confessamos. Dentro do protestantismo, aqueles que negam essas verdades, para nós, também não são cristãos genuínos e devem se arrepender e crer no Evangelho. Nessa fé que está muito bem resumida, não é, e sistematizada no credo de Atanásio, nós subscrevemos os 3 credos ecumênicos. Então é bom que, primeiro, evangélicos que estão sem identidade, que não conhecem muito a tradição da igreja, comecem a estudar um pouco mais sobre isso, para perceber o que de fato é a igreja católica e apostólica, tá? O que é a verdadeira fé, a fé apostólica, a fé católica, está aqui, muito bem resumida no credo de Atanásio, que nós subscrevemos porque reconhecemos ser uma expressão pura, não é, da palavra de Deus. Explica muito bem a palavra de Deus. É isso que encontramos, não é, na Escritura Sagrada quando lemos, certo? Então, tomemos cuidado, meus irmãos, para não ficarmos condenando as outras comunidades, não é, e venhamos entender pelos próprios credos da igreja o que é a fé católica. Nós protestantes, não é, em boa parte cremos nisso. Não posso falar por todos, mas no geral, realmente, nós podemos perceber que boa parte dos protestantes, principalmente aqueles de comunidades mais tradicionais, aprendem e confessam essas verdades, certo? Então, pela lógica, quem pode dizer que nós não somos católicos?